Bom dia a todos. Hoje vou tentar conversar uma questão que é muito pouco debatida na comunidade geomorfológica brasileira e que tem uma íntima relação com a possibilidade de publicação internacional dos resultados de uma pesquisa feita aqui no Brasil. Bem, que é isso, né, que a gente vai conversar? Isso tem a ver com a própria divisão da ciência, se a gente pensar filosoficamente. Dentro de um ponto de vista do tipo de estudo, a gente pode dividir que as pesquisas científicas elas podem ter um caráter nomotético, isso são palavras filosóficas, ou ideográficas, né? As ciências nomotéticas elas se dedicam a tentar entender e construir leis gerais de funcionamento dos fenômenos investigados, né? Então, por exemplo, um bom exemplo de ciências nomotéticas está na química, na física, em que você vai tentar estudar um determinado fenômeno e vai tentar, ao compreender esse fenômeno, estabelecer leis gerais que regem esse fenômeno. Já as ciências ideográficas, elas são mais raras e tem o seu melhor exemplo na história. Você vai ter estudos de caso, né, sem a menor pretensão de estabelecer leis gerais sobre um determinado fato, fenômeno estudado. Então vamos dar um exemplo de um fenômeno histórico, a Revolução Francesa. Quem estuda a Revolução Francesa pela Revolução Francesa, não tem a mínima pretensão de estabelecer leis gerais sobre a Revolução e achar que toda revolução que vai acontecer vai seguir as mesmas regras e acontecimentos que ocorreram com a Revolução Francesa. Então são estudos de caso, igualmente importantes, mas sem pretensões de estabelecimento de leis gerais. Bem, a geomorfologia ela tem essas duas vertentes. Ela é nomotética quando ela trabalha com a morfodinâmica, quer dizer, você está estudando processos naturais, e esses processos naturais eles vão seguir regras da física, da química, né? Eles vão, você vai tentar estabelecer leis gerais sobre esses fenômenos, né? Ou pelo menos compreender melhor essas leis gerais, como que elas funcionam sob determinadas particularidades. E você tem a morfogênese. A morfogênese já tem um caráter ideográfico, né? Quer dizer, quando você estuda a evolução geomorfológica, por exemplo, do quadrilátero ferrífero, você não tem a mínima pretensão que todas as regiões do globo, ou mesmo que sejam as regiões apenas as regiões serranas do globo, tenham tido uma evolução geomorfológica igual ao quadrilátero ferrífero. Então é um estudo importante pelo estudo de caso em si. Enquanto que a outra, se eu estou estudando um processo de meandramento dos cursos fluviais, né, eu espero que aquele processo de meandramento, né, ele vá ocorrer não só naquele rio que eu estou estudando, mas que seja que até as particularidades que existem lá, elas possam me ajudar a compreender, né, os processos que estão de meandramento em rios em qualquer parte do globo, né, ou pelo menos dentro daquelas mesmas condições climáticas, de relevo, enfim, semelhantes. Dito isso, o que isso tem a ver com publicação internacional? Porque aqui no Brasil a gente mora num país muito grande que foi muito pouco estudado. Então a gente tem a tendência a querer estudar e revelar as particularidades do nosso território. Só que fora do Brasil, as pessoas elas não estão se importando, né? A gente pode falar assim, estão pouco se lixando, vamos abrir o verbo aqui, com a evolução do rio Paraíba do Sul, da Borborema, né? De uma determinada depressão, de uma determinada região. Não há o mínimo interesse neles. Nem as revistas querem publicar, porque ninguém vai ler. Né? Ninguém sabe nem que existe esse rio, que existe essa região fora do Brasil. As pessoas estão muito mais preocupadas em entender processos, né? Quer dizer, se você publica um artigo que o foco do teu artigo está, por exemplo, na Serra do Borborema, um inglês, um chinês, um indiano, um australiano, eu acho que muito dificilmente vão ter interesse na Serra do Borborema. Agora, se você publica um artigo em que você fala de antigos orógenos que hoje em dia estão submetidos a condições de aridez, você explica um processo ali dentro, você vai ter outros antigos orógenos submetidos à região, né, com um clima mais árido ou semiárido hoje em dia, em determinadas regiões do globo, e isso vai criar um interesse internacional para a tua pesquisa.
Então, a verdade é que o pesquisador brasileiro, um primeiro passo, se ele quer tornar internacional a sua pesquisa, ele dá essa dimensão, né? É óbvio que na ciência geomorfológica, né, você não consegue fazer um estudo em laboratório. O laboratório é a natureza e cada região tem sua particularidade. Então, mesmo para um estudo nomotético de morfodinâmica, você pega uma área como estudo. Mas, se você quer publicar internacionalmente os seus dados, né, a sua pesquisa, os seus resultados, você tem que tentar transformar aquilo em algo de interesse internacional. Então, você tem que tirar o foco do artigo da área que você está estudando, do estudo de caso, e jogar para o processo, né? Tentando estabelecer leis gerais sobre aquele processo, ou para o tema, pelo menos, né? Dizendo, validando e, sobretudo, esclarecendo aquele tema que você está trabalhando. Se é isso o foco do teu artigo, aí você ganha interesse internacional.